Olá, alunos! Nunca desista das coisas que te fazem sorrir. Nós vamos começar a estudar então a profundidade. O que é profundidade? Vocês vão colocar esse texto lá no caderno de vocês de arte, tá? Pode ser impresso ou copiado. A perspectiva é um modo através do qual alguma coisa é vista ou representada de uma forma tridimensional, numa superfície plana. O que quer dizer? Quando a gente faz aqueles desenhos com luz e sombra e degradê, a gente está fazendo num papel, que ele só tem altura e largura, ele não tem profundidade. É através do desenho que a gente vai conseguir dar essa profundidade, né, numa folha de papel. Então, essa perspectiva, ou seja, essa profundidade, né, vai ser realizada através de algumas técnicas. Ela vai ser responsável pelo efeito que mostra os objetos mais distantes parecendo menores e os mais próximos parecendo maiores. Essa distribuição no desenho vai ter uma proporção correta para que o desenho não perca o seu realismo. Tudo isso vocês vão entender com exemplos logo a mais, tá? Então, aqui nós vamos ver que existem planos em uma imagem. Por exemplo, na fotografia. Ali nós estamos vendo a fotografia de um campo, né? E a gente consegue entender que existem coisas que estão mais próximas de nós e coisas que estão mais distantes. O nosso cérebro já consegue captar isso. Mas isso tem nomes, que são os planos, né, de um desenho, de uma fotografia. Então, a gente consegue ver aqui que existem no primeiro plano, ou seja, o que está mais próximo de quem tirou a foto é o gramado, né? Que está um pouquinho mais distante que o gramado, tem essa faixa aqui com as primeiras árvores. Depois tem o terceiro plano, que é a terceira porção que está mais longe de quem tirou a fotografia, que são essas árvores mais distantes. E quem está bem longe de quem tirou a fotografia são as montanhas, tá? Então, o nosso cérebro já consegue entender isso. E a gente vai aprender nessa aula como que a gente faz isso nos nossos desenhos. Se eu quero dar essa noção, né, que tem uma coisa mais perto e uma coisa mais longe, o que eu vou fazer, tá? Nós chamamos isso de efeitos de profundidade, certo? Então, vou mostrar algumas formas que podem ser feitas, ó. Existem os planos compositivos, que é quando um objeto vai se distanciando, como se tivesse um degrau mais longe, se distanciando do espectador, ou seja, daquele que está olhando. Então, aqui a gente dividiu, ó, como se fosse 1, 2, 3, 4 degraus. Cada vaso está sendo colocado num degrau, mas os vasos são iguais, são do mesmo tamanho. Mas como eles estão sendo colocados um pouquinho mais para trás, ó, tá parecendo que esse vaso, ele está mais perto e esse está mais longe, né? Também dando a ilusão, numa primeira olhada nesse desenho, que esse vaso seria, né, maior do que o último, tá? Então, esse é um jeito de fazer essa questão de profundidade num trabalho. Outra forma de fazer é sobrepondo, ou seja, colocando um vaso em cima do outro, né? Aqui é um vaso, mas poderia ser as imagens que nem a foto ali que a gente viu, né? 3 árvores diferentes, poderia ser uma casa, uma árvore, uma montanha, tá? Então, aqui é o exemplo com vasos, mas depois, quando nós formos fazer a nossa atividade prática, vocês que vão usar a imaginação para ver que elementos vocês vão colocar, tá? Então, isso seria a sobreposição das formas, ou seja, uma está um pouquinho em cima da outra, dando a noção que essa está por primeiro, essa está no meio e essa está no final, certo? Variação de escala seriam tamanhos diferentes. Também dão a noção de quão perto ou quão longe um objeto está, né, da pessoa que está olhando para ele. Então, por exemplo, esse vaso, a gente sabe que ele está mais perto de nós, né? Porque ele é maior. Esse é um pouquinho mais longe, esse um pouquinho mais longe, que está menor ainda, e esse seria o mais distante de nós, que é o mais pequeno, tá? Outro também é o efeito degrau, que nem este daqui, só que aqui ele, além de ser um efeito degrau, ó, tem 5 linhas diferentes, né?
Ele também tem a sobreposição, então pode ser feito as duas coisas juntas, tá? Existem muitas formas de fazer, então aqui eu tô só mostrando algumas que são as mais simples. Então aqui tem algumas dicas, ó. Evitar objetos sobrepostos e enfileirados de forma lateral, sem o efeito do degrau, porque fica estranho, ó. Aqui não tem como 3 objetos ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? A não ser que tivesse um em cima do outro. Então, aqui não tá certa essa noção de profundidade desse desenho. Teria que ser feito os 3 riscos, né? Dividir isso aqui em 3, colocar um aqui, um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para trás. Podem ser sobrepostos? Podem. Mas aqui eles estão os 3 no mesmo nível, então fica estranho para quem olha, parece que tem alguma coisa errada. E aqui também, ó. Se o objeto maior, que parece mais próximo, ele está em primeiro plano, ele tem que ficar mais perto da borda da folha. Senão parece que ele está flutuando. Olha só, não parece que ele está voando, né? Então tem que ter esses cuidados na hora em que vocês forem desenhar ou colar. Porque a nossa próxima atividade prática vai ser com relação a isso, tá? Semana que vem vai ter as recuperações de quem não realiza as entregas, certo? Vão ter que entregar tudo que tá atrasado. Na outra semana vão ser fechadas as notas, tá? Então, não adianta se não cumprirem os prazos das pastas, mesmo que elas fiquem abertas, não vão ser mais consideradas as atividades. E vai entrar num plano de intervenção daí, tá, pessoal? Então, não deixem isso acontecer, coloquem as atividades em dia. Essa semana aqui é só vocês terem esse conteúdo no caderno, e eu vou cobrar ele lá só em junho. Então, o que está atrasado de maio, coloquem em dia e entreguem na pasta nessa semana. Se vocês tiverem dúvidas, então, chamem, né, pelo Classroom, que a gente vai se conversando e se ajudando, certo? Um abraço. Tchau, tchau. Ei, você! Por favor! Não esquece! Se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau!